Bom dia, a paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar iniciando mais um estudo, na verdade a continuação do estudo com o tema libertação, referente à Páscoa, o que isso de fato significa para as nossas vidas, qual o valor que nós temos dado a esses momentos, sendo ceia, sendo Páscoa. E vamos refletir isso para com que a gente possa crescer, se desenvolver e assim a gente ter atitudes mais coerentes com o que Deus tem nos ensinado. Quero dar início orando para esse momento, com que Deus possa nos ajudar. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na sua santa presença. Queremos, Pai, colocar, Pai, esse momento de estudo, de reflexão na tua presença, pedindo que o Senhor possa nos ajudar, nos dar discernimento, Deus e Pai. Que o seu Santo Espírito, meu Deus, possa tirar tudo aquilo que não procede do Senhor, tudo aquilo que está nos atrapalhando para crescermos, que haja verdadeiramente uma libertação, Pai, sendo na nossa mente, no nosso coração, que seja por um todo, Pai, que a nossa alma seja uma alma entregue ao Senhor, Deus e Pai. Lhe peço a sua bênção, te louvo por esse momento, pelos recursos que o Senhor tem nos concedido para estarmos fazendo esse estudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, para a gente, vou tentar ser o mais breve possível e já dou início lendo esse material que vai estar junto ali para a gente poder, para você estar podendo acompanhar, tá? Para vocês também poderem ali estar fazendo rascunhando, tá ali colocando observações, para você estar depois na sequência até a gente fazendo outros vídeos para tirar dúvidas, um bate-papo para a gente estar esclarecendo pontos que não ficou nítido, mas a ideia é que a gente cresça e se desenvolva e que a gente possa caminhar dignamente, amém? Diz assim, conforme estudo inicial, constatamos Deus libertando seu povo do Egito para o adorar e servir de todo o seu coração, mas só a próxima geração que entrou na terra prometida, pois o povo que saiu do Egito por mão poderosa de Deus não conseguiu entrar na terra prometida, devido a não ter uma mente, coração e alma liberto. Eles foram libertos fisicamente do Egito, mas não libertos completamente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pelas atitudes que nós vemos nas escrituras do povo, nós vemos que eles foram libertos, eles saíram da escravidão, um ato físico, uma questão física, regional, e eles começaram uma caminhada. Deus começou a se manifestar, Deus continuou se manifestando, Deus continuou conduzindo, e a gente viu que esse povo não conseguiu entrar na terra prometida. Só a nova geração que entrou. Levou 40 anos e não precisava levar todo esse tempo para eles chegarem nessa terra prometida, conforme alguns historiadores. Mas o fato é que levou um tempo, esse povo padeceu no caminho, a nova geração entrou após receber toda a lei de Deus, após a morte de Moisés, assumiu outra liderança, essa liderança repassou toda a lei de Deus e para eles entrarem nessa terra prometida. Então nós vemos que Deus em todo momento agindo e trabalhando. Por que eu digo isso? Lá em Êxodo 32:1 diz assim: mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Esse texto nos mostra que quando Moisés foi receber a lei de Deus, subiu um monte, o povo ficou aguardando, passou um tempo, eles já começaram a achar que Moisés estava demorando, foram até Arão, pediu para Arão que usasse lá o ouro que eles tivessem, derretesse e fizesse um bezerro para com que ali representasse Deus.
Deus não cabe numa imagem, Deus não pode ser representado por nada aqui terreno. Deus é espírito. O que representa Deus, aonde a gente pode ver Deus é na sua criação. Deus criou o nosso planeta, Deus criou tudo que está no nosso planeta. Tudo Deus criou, nada se criou sozinho, conforme a Gênesis nos ensina. Fora do nosso planeta nós temos um universo, criação de Deus. E fora disso, o que a gente não alcança é Deus. Então Deus está representado na sua criação. Várias passagens nos ensinam sobre, para conhecer Deus, olhem a sua volta, olhem toda essa grandiosidade. Aí está a mão de Deus. Há um Criador. Então Deus não cabe em uma imagem, Deus não cabe em alguma coisa que venha a querer representar a Deus. Não dá, Deus não aceita, Deus se ira com isso. E essas pessoas, ao fazerem isso, quando Moisés desceu, Moisés convocou os homens tementes a Deus, os homens valentes, e acabaram eles pegando as suas espadas, e acabou esses homens que fizeram isso sendo mortos, sendo tirados do meio do povo de Deus, porque para isso essa questão de idolatria Deus não aceita, não recebe. Todos nós, sendo lá, sendo aqui, devemos caminhar para adorar, para servir a Deus dentro das diretrizes, dentro dos estatutos que Deus estabeleceu. Nós não conseguimos e não devemos buscar recursos próprios para adorar a Deus. Tem que ser dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Dito isso, podemos continuar dizendo assim: Deus conduziu o povo com a mão poderosa, operando vários milagres. Mesmo assim, conforme o texto acima, Deus observa que o povo é de dura cerviz. E está lá no Êxodo 32:9, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tenha observado este povo, e eis que o povo é de dura cerviz. Amados de Deus, muito há o que refletir sobre textos acima mencionados. Mas o fato do povo ter ficado cativo por 430 anos pode ter contribuído para que eles não tivessem tido vitória em sua caminhada. Temos muito a refletir sobre esse início de estudo que você pode estar fazendo na sequência. O que eu quero dizer com isso? Que é muito fácil para nós hoje pegarmos a escritura, lermos e dizer, o povo errou, o povo pecou, Sim, dentro dos estudos, dentro do analisar ali como que o povo caminhou, se comportou, como que Deus agiu e como que Deus age, nós aprendemos que esse povo ele tinha dificuldades, como o próprio Deus fala, ele é duro para servir. Mas a gente precisa entender que ao estar tantos anos, 430 anos, cativo em uma nação que não adora o mesmo Deus, que tem costumes, cultura, religião diferente, realmente há uma grande possibilidade dele estar contaminado, dele ter absorvido culturas e religião daquele local. Mas a ideia de Deus inicial já tinha dito antes, ele já afirmou, já tinha avisado que o povo sairia para o adorar. Então Deus chama esse povo para adorar. Então esse povo provavelmente tinha que reaprender, tinha que voltar aos caminhos ali para poder realmente adorar dentro dos padrões de Deus. E assim você por conta pode enumerar outras questões, você pode aplicar fala sobre essa questão, mas a ideia é que a gente reflita o que é ser um povo de Deus, como que devemos nos conduzir perante Deus, já que somos povo de Deus, né, em Cristo Jesus. Quero dar início à segunda parte desse estudo, com foco na cruz, ressurreição de Jesus Cristo,
nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembrando que o nosso estudo é sobre a Páscoa, libertação, saída, morte, conforme. E eu começo com o texto base que está em Romanos, que diz, Romanos 12:1, que diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa aqui é uma de tantas outras orientações que encontramos nas Escrituras, de como nós devemos estar, devemos nos apresentar, devemos nos conduzir perante Deus. Primeiramente, sacrifício vivo. Devemos ter atitudes, devemos mortificar a nossa carne, devemos ter atitudes para com que de fato nós tenhamos uma adoração em espírito e em verdade, atos que venham realmente a glorificar a Deus, e atos que venham dentro da direção de Deus, para com que verdadeiramente Ele aceite a nossa adoração, o nosso caminhar, que Ele se agrade da nossa perseverança. Essa é a ideia de estarmos caminhando dentro da vontade de Deus, dentro das direções que Deus já estipulou. As Escrituras nos ensinam em várias passagens como devemos caminhar, como devemos nos comportar, o quanto que nós devemos buscar, enfim, tem toda a diretriz para nossas vidas. O que não é plausível é nós buscarmos, fazermos a nossa vontade dentro dessa caminhada, dentro dessa nossa vontade, nós queremos adorar a Deus. Deus acaba se irando contra nós, porque o que nós temos não é bom, o que nós fazemos não é bom. Nós precisamos estar dentro da vontade e dos estatutos e lei de Deus, para adorar Ele conforme Ele requer, e não conforme a nossa vontade. Existe um padrão para a gente seguir a Deus, e a gente só consegue fazendo isso quando a gente aprende esses estatutos, essas orientações de Deus. Em Filipenses fala que nós devemos militar dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Nós não podemos ser na ideia de a gente estar no exército, ter sido chamado para uma guerra. Nós temos nosso general Jesus Cristo, e ali nesse exército, nesse sistema militar, nós acabamos fazendo como nós queremos. Não, nós temos que seguir o comando, nós temos que seguir a nossa liderança, e a nossa liderança é Jesus Cristo, é a manifestação do Espírito Santo, é o que Deus deixou registrado nas Escrituras. É essa liderança que nós seguimos. Um cuidado que nós tomamos é de ouvir homens, e esses homens com os corações contaminados nos levarem à queda, nos levarem a ter prejuízo. Nós não seguimos homens, nós temos bons homens, nós temos bons irmãos, bons líderes, dentro daquilo que eles estão basado na palavra, nós caminhamos junto. Então sempre foi assim a igreja sempre caminhou buscando as orientações de Deus, a palavra revelada, a palavra que dá o norte, que dá uma direção. O centro de tudo isso é Jesus Cristo. Nada que está ao redor disso deve fugir do foco de adorar a Jesus Cristo. Por isso que nós estamos fazendo menções hoje de Páscoa, de libertação, o significado da Páscoa para as nossas vidas, para com que verdadeiramente nós estejamos adorando a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E então em Romanos nos orienta sobre um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos que ser agradável a Deus. Nós temos que buscar isso, entender isso, que é ser agradável a Deus, e de fato vimos a ser agradável a Deus. E ele vai também dizer que é no vosso culto racional. Um culto racional agrada a Deus. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. É um culto sabendo o que eu estou fazendo. E quando a gente fala em culto e falamos em Páscoa, há uma relação tranquilamente ali. Nós estamos cultuando a Deus, em festejar a Páscoa, em participar da ceia do Senhor. Tudo isso tem que ser racional, tudo isso tem que ser com entendimento, com temor e tremor, para com que isso se torne agradável a Deus. Em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco,
não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Glória a Deus, que bom que Deus é longânimo, que bom que Deus está dando um tempo para com que as coisas tudo se aprume, as pessoas se arrependam, para com que as coisas realmente estejam dentro, para com que o povo de Deus se ajunte cada dia mais e cresça nisso como povo, e a gente venha a estar adorando racionalmente, cultuando a Deus com entendimento, com sabedoria. No Antigo Testamento vemos Jesus Cristo simbolizado como cordeiro, sendo com Adão e Eva, quando pecaram, Deus sacrificou o animal e fez veste da pele para cobrir a nudez, que daí eu chamo de pecado, que está em Gênesis 3:21, que diz assim: e o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Na última praga sobre os primogênitos do Egito, Deus deu ordem de sacrificar um cordeiro macho e pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. E o anjo da morte não entraria nessa casa, e assim não há morte. Então são duas menções que eu faço aqui sobre a questão que Jesus é simbolizado como cordeiro. E a gente vê lá em Adão já, devido à queda do homem, devido à transgressão do homem, Deus ali pegando a pele de um animal, então já se entende que houve um sacrifício, houve derramar de um sangue, para tirar a pele do animal precisa haver morte, havia derramamento de sangue, e essa pele foi usada para cobrir a nudez de Adão e Eva. E a gente vai lendo por um todo da palavra, a gente vai ver que isso está apontando para o pecado da raça humana. Então lá a gente já vê o sacrifício de um cordeiro. E aqui na saída do povo de Deus da escravidão ali no Egito, nós vemos um cordeiro sendo morto, pegando o sangue passado ali na porta, para com que o anjo da morte não passasse nessa casa que tem o sangue. E isso claramente nos aponta para Jesus Cristo. Nós vemos nesse ato, nessa imagem da saída do povo de Deus, do cordeiro sendo sacrificado, claramente em Jesus Cristo ali na cruz. Então por isso que nós usamos toda essa simbologia, todos esses ensinos para a gente amadurecer, ficar com maior entendimento, clareza de todo o processo de Deus. Daí você acaba vendo de Gênesis a Apocalipse Jesus Cristo. Você vê em todo o processo de Jesus Cristo sendo apontado. Continua assim. No Novo Testamento vemos Jesus Cristo sendo apontado como cordeiro. Daí esse texto está em João 1:29, que diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista estava ali batizando, ele como último profeta, conforme Jesus Cristo falou, ele estava ali endireitando o caminho. Então João Batista tinha uma função, ele tinha um objetivo, ele ali estava chamando o povo para arrependimento, mas não se colocava na posição de Jesus. E quando Jesus apareceu ali, e ele estava no rio batizando, ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus Cristo. Ali ficou claro quem era Jesus, né? Daí ele entendeu que era Cristo. Então é Jesus Cristo, ungido de Deus. Por isso que essa palavra Cristo, ela quer dizer ungido, né? Vindo de Deus. Então a gente começa a ver aqui, agora no Novo Testamento, com João Batista apontando para o Cordeiro. Do mesmo modo que vemos no Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo na forma de Cordeiro, onde o sangue sendo derramado e passado na porta da casa, assim não havendo morte, vemos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, aonde seu sangue derramado, esse sangue que nos reveste e que é a nova aliança. Então eu vou utilizar aqui nós temos vários textos que eu separei, tem mais
Tem todas as escrituras para se analisar, mas tem esses textos de referência que você pode estar analisando na sequência. Em 1 Pedro 1,19 diz assim: mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. É interessante esse texto aqui. Ele aponta em 1 Pedro 1,19 como cordeiro sem defeito e sem mancha. De igual modo lá na saída, lá com Moisés, na saída do povo, lá da escravidão, essa era a orientação. Um cordeiro de 1 ano, macho, que seria perfeito, sem mancha, sem defeito, que ficaria ao 10º dia na guarda dessa casa, e ao 14º ele seria sacrificado e pagaria o seu sangue, passaria no umbral da porta, que hoje nós chamamos de caixilho, né? Quer dizer, veja bem como o que aconteceu ali, como é a imagem, uma imagem clara do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na cruz. E em Levíticos 17:11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Em outras traduções vai dizer que o sangue é vida, é no sangue. É por isso que nós vemos um derramamento de sangue, por isso que nós vemos lá com Adão e Eva, vemos ali com Moisés, todo o período da lei, todo o período sacrificial, todo o processo dos levíticos, sacerdócio do Senhor. Então nós vemos sacrifício, até chegar no perfeito sacrifício que é de Jesus Cristo. O derramar do sangue é vida. É interessante isso, porque em todo esse processo nós aprendemos, nós recapitulamos várias vezes o sentido do sacrifício, até chegar à cruz, até chegar no sacrifício perfeito, aceitável por Deus. Deus se agradou, Deus aceitou esse sacrifício. Os demais sacrifícios, eles eram sombra do perfeito sacrifício, mas não eram perfeitos. Era uma sombra, indicava, apontava para um dia um perfeito sacrifício que é de Jesus Cristo. E isso é importante entender, porque daí nós vamos ter uma ideia melhor. E hoje, no tempo de hoje, nós não vamos fazer sacrifícios de tolo, porque existe sacrifício de tolo. Pessoas boas, pessoas bacanas, mas é tolo no sentido assim, não sabe o que faz. Não sabe, não entende, mas faz. E para Deus não serve isso. Para Deus tem que ser perfeito, agradável. E só pode ser Jesus Cristo. É por isso que nós só conseguimos chegar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é o perfeito. É dele que Deus se agradou. É dele que Deus se agrada. Foi para esse objetivo que Jesus veio, se fez homem. Pagou o alto preço ali na cruz, derramou o seu sangue para com que nós, hoje, fôssemos revestidos com esse sangue que é vida. Daí nós começamos a compreender melhor essa questão desse sacrifício. Daí a gente para de achar, puxa, olha que coisa esquisita, nossa, como se matava, como se derramava sangue, que coisa. Imagem. Tudo apontando para o perfeito sacrifício. É lógico que a gente não está acostumado, é lógico que não é a nossa cultura, mas entenda, Deus está nos ensinando. Deus está em todas as épocas preparando um povo para si. A nossa Páscoa, nossa libertação, nossa saída e vitória sobre a morte é Jesus Cristo, aonde se entregou para ser sacrificado em nosso lugar,
pagando a nossa dívida, eu coloquei entre parênteses libertação, para com Deus, saindo da escravidão rumo à nova Jerusalém celestial, e sua ressurreição é a vitória sobre a morte, aonde a morte não tem mais poder sobre nós. Do mesmo modo que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, assim seremos co-herdeiro com Cristo. Então, é correto eu afirmar que eu não morro, pois Cristo venceu a morte? Eu coloquei ali, sim ou não? É para você pensar, é para você se perguntar. Nós morremos? Sim ou não? Que morte que eu estou falando? Morte física? Morte espiritual? O que é isso? Tem separação? E é isso que a gente precisa entender, porque isso é Páscoa. Isso é libertação. Isso é sair das amarras da morte, desse mundo corrompido, do príncipe desse mundo que é Satanás. Esse mundo é o antigo Egito, onde quer escravizar o povo de Deus, quer deixar ele num estado de morto para Deus, para com que de fato essas pessoas não tenham participação eterna com Deus. A morte que estou me referindo não é a morte física do corpo. Isso, antes da volta de Jesus Cristo, todos vão passar, com exceção da quando Jesus voltar. Mas a morte que nós estamos se referindo, a palavra se refere à morte eterna, aquela morte onde a pessoa vai estar eternamente apartado de Deus, num local que é chamado inferno. Você acredita no inferno? Você sabe o que significa isso? Quem que vai estar lá? Porque nós, os que realmente creu, se converteu em Cristo Jesus, está na condição de filho, então está justificado, foi rendido na cruz, foi justificado, nós como filhos de Deus caminhamos nesse mundo até que Jesus venha nos buscar e nos levar para estarmos com Deus eternamente. Então podemos entender tranquilamente que existe na eternidade duas questões: de estar com Deus eternamente e estar afastado eternamente de Deus, que é a segunda morte. Então, quando nós falamos de morte aqui, quando Jesus foi ali na cruz e morreu por nós, ele está falando da morte espiritual, daquela morte que nos afasta eternamente de Deus. Não é a morte do corpo. Então, eu pergunto de novo. Então, é correto eu afirmar que eu ou nós não morro ou não morremos, pois Cristo venceu a morte? Sim ou não? Considerações finais. Deus utilizou pele de animal, sacrifício, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Demais sacrifícios que apontam para Cristo. Cordeiro sacrificado da saída do povo do Egito, livrando o povo de Deus da morte. Claramente vemos Jesus Cristo em tudo. João Batista apontando para Jesus Cristo como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Lucas 22:15 diz assim: e disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, que quer dizer sacrifício. Essa aqui é uma fala de Jesus Cristo, onde ele diz aos seus discípulos que ele deseja ardentemente comer com eles a Páscoa. Então Jesus Cristo estava participando da última Páscoa, Jesus Cristo sabia que era a última Páscoa, convoca os discípulos, pede para um ou outro preparar a Páscoa, chega no tempo certo ali, na hora certa, ele participa da Páscoa, ele pega dois elementos dessa mesa, que é o pão e o vinho, e ele faz aquele pronunciamento que hoje é a ceia do Senhor, que a gente participa,
que ele pega o pão e diz que é o corpo. Depois ele pega o vinho e diz que aquele vinho simboliza o sangue que será derramado e que é a nova aliança do Senhor para com o seu povo. Daí eu leio aqui, continuo lendo. Última Páscoa com seus discípulos, aonde os elementos da ceia representam o próprio corpo de Jesus Cristo. Pão que representa o corpo de Jesus Cristo, que foi entregue e sacrificado por amor a nós. Vinho que representa sangue de Jesus Cristo derramado por amor e é também a nova aliança. E eu coloco aqui um outro elemento que a gente não usa, mas que para esse estudo vem nos trazer, espero que traga maior profundidade sobre entender o sacrifício de Jesus Cristo, e que está relacionado com aquela ideia das ervas amargas, ervas amargosas. Essas ervas amargas estão lá naquela orientação das festas, da festa da Páscoa, onde tem o cordeiro, onde tem a erva amarga, onde tem o pão asmo, e ali se faz o preparativo da ceia. Então a erva amargas, nós vamos ver nessa ideia das ervas amargas a grandeza do sacrifício de Jesus Cristo. E eu escrevi assim: esse sacrifício que Jesus Cristo se submeteu por amor de nós foi de extrema dor, de profundo sofrer, de extrema agonia. As ervas amargas tentam mostrar ou representar aquilo que é impossível para nós entender, a grandeza do seu amor sacrificial, pois não é só para nós, mas para toda a criação. Aqui é uma tentativa de a gente pegar mais um elemento, de a gente trazer isso para nosso coração, para nossa mente, e a gente se aprofundar no ato de nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz, o quanto que ele se entregou, e esse amor sacrificial, o quanto que isso para ele foi de um profundador, de um sentimento profundo, tudo ali era muito, mas muito profundo, até a ponto de que eu acredito que todos nós acabamos não entendendo essa grandeza toda. Mas é uma verdade que foi de extrema profundidade esse ato de se entregar ali na cruz por nós. Ele se sacrificou, ele absorveu todo o pecado da humanidade. Esse pecado, após estar absorvido por ele, nós podemos entender que também houve uma questão entre nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, porque onde há pecado há uma separação. Então eu vejo ali no clamor da cruz, ali, Deus meu, por que me desamparaste? Eu entendo que esse brado do Senhor Jesus era exatamente essa ideia de que Jesus Cristo se fez pecado, se fez pecador. Ele não cometeu o pecado, ele é íntegro, puro, mas ele se colocou nessa condição por nós, e assim também há uma consequência entre o relacionamento, comunhão entre o Deus Pai e Deus Jesus Cristo. E nós vemos um momento antes também na oração do Senhor, aonde ele ali está transpirando sangue, de tão profunda é a agonia do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele faz a menção dizendo: Senhor, aparta de mim, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, dentro dessa oração, dessa súplica, nós vemos o quanto que isso era profundo para o nosso Senhor Jesus Cristo absorver esse cálice. E você pode estar me perguntando o que é esse cálice. Eu compreendo que o cálice está simbolizando esse ato de se fazer pecado, de absorver o pecado da humanidade, e assim pagando a alta dívida que a humanidade tinha para com Deus. Então Jesus pagou nossa dívida, mas isso
foi extremamente profundo para nosso Senhor Jesus, devido que houve essa separação, essa perca de comunhão. Do mesmo modo que o pecado desliga, separa, Jesus Cristo é aquele que nos une, aquele que nos coloca em contato com o nosso Senhor Deus. Ele é o caminho que nos leva à comunhão com Deus. Então nós vemos em todas essas questões, em todas essas menções que nós estamos fazendo, o amor de Deus, o sacrifício de Deus e a profundidade do sacrifício que Jesus fez por nós. Não é só a gente parar, Jesus foi na cruz. Esse só é de um coração duro. Nós precisamos refletir e assim crescendo nesse entendimento a ponto de nós estarmos sofrendo profundamente também, de igual modo entre aspas, né, conforme Jesus, no sentido que nós devemos vigiar a nossa atitude, a nossa caminhada, o nosso jeito de caminhar, para com que esse jeito não venha a estar contra as diretrizes, as orientações de Deus. Deus chama um povo para caminhar dentro de um padrão que Deus estipulou, não dentro do nosso achar, de como eu quero, não. Você foi chamado para caminhar dentro do padrão de Deus. Então, dito assim, então em Lucas fala esse desejo ardente de nosso Senhor Jesus em participar da ceia, e as ervas, além do pão e do vinho, a erva, ela nos leva a refletir também sobre esse sacrifício, esse grau de sacrifício do nosso Senhor. Continuando a leitura, faça uma relação entre Êxodo 12:48 e 1 Coríntios 11:29, mencionado acima. Como no Antigo e Novo Testamento só participavam e hoje só participa da Páscoa quem tem aliança com o Senhor Deus. Em 1 Coríntios 11:29 tem duas palavras que me chamam a atenção, que é a palavra condenação e discernir. Você pode ali ler mais acima, né, esses versículos, que faz parte dos versículos que nós usamos para a ceia, né? E eu fiz uma relação lá, o que está escrito em Êxodo 12:48 com 1 Coríntios 11:29, porque lá também faz uma exposição sobre quem pode participar da Páscoa. Em Êxodo 12:48 diz assim: quando, porém, algum estrangeiro peregrinar entre vós e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncidem-se todos os seus varões. Então se chegará e a celebrará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, de igual modo, lá Deus já tinha estipulado uma orientação para o povo após a saída do cativeiro, que se tivesse alguém, um estrangeiro, que quisesse participar, ele poderia participar após a circuncisão. A circuncisão é uma ordenança de Deus para o povo de Israel, é um vínculo, é uma aliança. Então essa aliança fazia essas pessoas estarem aptas, dignas de participar da Páscoa do Senhor. De igual modo, hoje nós temos uma aliança. Aonde que está escrito sobre uma aliança que Deus fez conosco? Aonde que está escrito isso? Aonde que nós vamos ter essa referência de aliança? Quer ver? Nós fazemos isso na ceia. Vamos ver aqui onde está escrito aliança.
ele diz em 1 Coríntios que o sangue de Jesus Cristo é a nova aliança. Quando ele usa esse elemento, ele vem nos dizer, nos ensinar que o sangue de Jesus Cristo é a nova aliança. Então, quando nós participamos do sangue, que é vida, do sacrifício, que nos concede vida, nós temos uma aliança com Jesus Cristo. E dentro disso, nós estamos aptos a participar do seu corpo. A ceia é um memorial do corpo de Cristo Jesus. A ceia, usamos o elemento pão e vinho, representando o corpo e o sangue. Esses elementos que Jesus Cristo fez ali, naquele momento, onde ele falou que ansiava participar dessa última ceia com os discípulos, ele sabia que era a última. Após essa ceia, ele foi preso e ali todo o processo do martírio até chegar à cruz. Então, nós vemos que esses elementos representam claramente o corpo de Cristo Jesus até que ele venha. Esse é um memorial e nós praticamos isso, essa ordenança, nós obedecemos e temos a maior gratidão e prazer nesse momento, porque ali a gente leva ao nosso coração tudo o que o Senhor Jesus Cristo passou por nós. Nós não deixamos isso cair no esquecimento. Por isso essas datas, por isso esse momento da ceia, de a gente temos isso claro em nossa mente, em nosso coração, da importância do sacrifício de Jesus Cristo. Daí nós participamos do sangue, daí nós participamos dessa nova aliança, né, que é o sangue do Senhor Jesus derramado. Daí nós estamos dignos de participar. Eu quero deixar essa observância que eu fiz aqui, essas duas palavras, condenação e discernimento. Eu busquei ali no dicionário da língua portuguesa, essa palavra discernir está caracterizada como verbo transitivo direto, demonstrar entendimento em relação a ter a capacidade para entender algo ou alguém, compreender, sempre soube discernir os resultados de seus atos. Eu achei muito adequado, muito propício buscar o que significa discernir. Então eu vou ler de novo: demonstrar entendimento em relação a ter a capacidade para entender algo ou alguém. Então nós precisamos ter capacidade, discernimento é ter capacidade de discernir essa questão do corpo de Cristo. Por quê? Porque ele fala que há condenação se não houver discernimento. Se você não discernir ali o momento da ceia, o momento do corpo, acaba tendo uma condenação. Podemos rever isso, essa leitura, para que a gente possa esclarecer bem isso. Diz assim, lá em 1 Coríntios 11, 29, diz assim: porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. (11, 27) De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vê como é grandioso quando a gente vai fazer a menção sobre Páscoa. Penso eu que de repente alguém pode dizer assim: Páscoa do ano, Páscoa, tá. Mas eu estou falando da nossa Páscoa como cristão, nossa Páscoa como salvo em Cristo Jesus, como cordeiro com Cristo, como aquele que também vai ressuscitar, que vai estar com Deus eternamente. Essa Páscoa que eu estou me referindo, a essa Páscoa de uma profunda grandeza que há nela. Quando nós participamos da Páscoa, que é Jesus Cristo, do seu corpo e do seu sangue, nós temos que fazer com discernimento.
Nós temos que saber o que estamos fazendo e como participar. Para a gente não cair no erro dos nossos irmãos lá no passado, quando Moisés foi receber a lei e eles ali fizeram um bezerro. Aquilo lá não trouxe alegria ao coração de Deus, trouxe a ira de Deus, e esse povo foi morto. De igual modo, hoje, nós não devemos fazer como eu acho, como eu penso. Nós devemos aprender por intermédio das Escrituras, por intermédio da liderança que está no Senhor Jesus Cristo, o que Deus tem nos ensinado. Mas você tem um compromisso com você mesmo, porque a salvação é sua, de você buscar por intermédio das Escrituras e pela revelação do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo na tua vida, te ensinando o que de fato é a Páscoa, qual que é a profundeza, a grandeza da Páscoa em nossas vidas. Para com que a gente não cometa o mesmo erro daquele povo que murmurou, daquele povo que morreu no caminho da terra prometida, aquele povo que não chegou até o final. Nós, de igual modo, temos uma promessa de Jesus Cristo, que Ele virá nos buscar, que nós temos uma morada eterna, que nós devemos perseverar no caminho, que é Jesus Cristo, que nós não devemos nos contaminar com as coisas do mundo. Esse mundo tem um príncipe, que é Satanás, as coisas já estão indo de mal para pior. O planeta é de Deus, a criação é de Deus, tudo Deus fez, nada se fez sozinho, conforme em Gênesis. Mas o sistema é desse príncipe, que é o nosso adversário, que é Satanás. E a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos ser conformados com as coisas do mundo. Nós não devemos assimilar as coisas desse mundo. Quando a gente fala desse mundo, a gente está falando da manifestação de Satanás nesse mundo. Então, do mesmo modo que aquele povo ficou cativo e que pode eles ter se contaminado, do mesmo modo que nós estamos nesse mundo, onde esse mundo busca nos manter cativo, nos colocar em escravidão, do mesmo modo nós devemos vigiar para não perdermos o discernimento das coisas do Senhor. Nós devemos estar vigilante, atento ao que Deus nos ensina, não ao que esse sistema, ao que esse mundo quer nos ensinar, e nem mesmo os homens, sendo com título, sem título, se denominando cristão ou não. Nós aprendemos um com os outros aquilo que Jesus nos ensina, mas nós devemos tomar cuidado, sim, porque o coração do homem em si, ele é enganoso, a mente é enganosa, as ideias, se elas não estiverem bem enraizadas em Cristo Jesus, nas Escrituras, ela pode nos trazer prejuízo. O próprio Jesus Cristo, em passagens, ele chama os religiosos de hipócritas. Ele chama aqueles religiosos que não têm parte com ele, não têm parte com Deus, e fazem as outras pessoas, quando eles saem para evangelizar, saem para chamar para a sua religião, fazem essas pessoas duas vezes filhos do inferno. Interessante isso, né? A ideia nossa é crescermos. A ideia nossa, quando nós fazemos menção sobre Páscoa, sobre algum tema das Escrituras, nós usamos as Escrituras. Nós não estamos achando. Eu posso ter um ponto de vista sobre um tema, mas o centro do estudo é Jesus Cristo. Tudo tem que apontar para Cristo. Não posso desviar, ninguém pode buscar coisas que desviem a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa nesse mundo, onde as pessoas às vezes estão contaminadas com os maus ensinos, onde esses ensinos têm origens pagãs, origens
não vindo da parte de Deus, do igual modo aquele povo lá queria fazer um bezerro, isso não é orientação, não era a orientação de Deus. Nunca houve orientação de Deus que se fizesse alguma coisa nesse molde. E de igual modo hoje, não tem orientação de Deus para nós permitirmos essas questões que venham contaminar a nossa Páscoa no sentido de adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido que aponte para Jesus Cristo, no sentido que a gente entenda a grandeza da Páscoa que é Jesus Cristo. Então a gente tem muito para aprender, sendo aquela Páscoa que se iniciou na saída do povo de Deus do Egito, sendo a Páscoa que nós comemoramos, que é a ceia do Senhor, sendo os elementos que nós utilizamos, sendo o pão e o vinho, e não é uma questão de acrescentar, mas uma questão de a gente refletir nas ervas amargas, para nós entendermos a profundidade do sacrifício, para nós entendermos essa grandeza, até para nós valorizarmos mais ainda, porque nós vamos valorizar mais quando mais a gente se aprofunda no entendimento das coisas do Senhor. Essa é a ideia do estudo, essa é a ideia de falar da Páscoa. Então nós vemos em textos e mais textos sobre orientações do Senhor, orientações sérias, para com que a gente participe dessa Páscoa dignamente. E a gente começa então a entender que essas palavrinhas chaves, condenação, discernimento, indigno, né? Nós devemos estar digno e não em uma situação onde não favorece, né, a nossa caminhada com o Senhor, que ele diz lá em 1 11:27, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Esse culpado, vamos conversar no dia de semana, nós vamos ver algum momento a gente fazer videoconferência, enfim, usar as ferramentas que está à disposição, e a gente está conversando sobre esse assunto, a gente está estudando mais, se aprofundando, tirando as dúvidas, para com que de fato nada fique a deixar dúvidas em nossos corações, para com que haja esclarecimento e haja profundidade, e assim a gente valorizar sempre as coisas mais do Senhor. Então, continuando, eu queria dizer assim: estamos sabendo discernir o corpo do Senhor para não estarmos em condenação? São questionamentos que eu deixo escrito nessas folhas. O que significa para você o corpo do Senhor Jesus Cristo? Somos dignos de participar do corpo do Senhor Jesus Cristo? Em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, de novo, não vos conformeis a este mundo. Você entende o que é conformar? Você tomar a forma, você pegar tudo isso que é contra Deus, que não é de Deus, e você usar para si, você aceitar isso. Não é essa a diretriz de Deus. A vontade de Deus, os padrões de Deus é o que Ele estabeleceu. Volto a falar, nós devemos caminhar dentro daquilo que Deus nos ensina. Eu vou adorar a Deus, tem que ser dentro dos padrões que Deus ensina para adorar. Por isso que essa orientação cabe muito bem a esse momento. E não vos conformeis a este mundo. E outra passagem vai dizer não se conformar.
Então, quer dizer, de um modo ou de outro, a ideia é o que é do mundo, o que foi criado pelo mundo, o que foi criado pelos homens, isso não é aceitável perante Deus. Só é aceitável perante Deus aquilo que Ele instituiu, aquilo que Ele deu as diretrizes para ser feito. É da forma que Ele instituiu que devemos fazer. Então a Páscoa ela tem que observar isso dentro das orientações que Deus estipulou. Devemos estar dignos, devemos estar dentro dessa aliança, devemos ser povo de Deus para participar disso. Concluo com esse versículo acima: não podemos aceitar as mentiras deste mundo, referente à Páscoa, tendo nosso Senhor Jesus Cristo a nossa Páscoa como centro. Tudo que venha a fazer menção sobre Páscoa tem que ter respaldo nas Escrituras Sagradas, pois tudo que vem do homem pode nos levar à condenação. Lembrando, eu sei que é chato às vezes repetir várias vezes. Lembre que quando Moisés estava no monte recebendo a lei de Deus, aqueles homens de coração enganoso optaram em fazer um bezerro e trouxe para eles condenação, trouxe para eles ira de Deus, não adoração. Não os olhos de Deus, os olhos de alegria, de satisfação. Não, trouxe a ira de Deus. Hoje é a mesma coisa, continua. Por isso que nós aprendemos em todos esses estudos o caráter de Deus, como Deus reage, como Deus age, como que Deus se manifesta. Nós estamos aprendendo de Deus. Não é para pegar pontos e a gente só passar assim por cima e não analisar. Aí não gera crescimento. Devemos discernir tudo e assim nos mantendo dignos do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Amém? Eu concluo então com esses dois versículos e quero dizer aos amados que a ideia do nosso estudo é que a gente busque crescer. Isso aqui pode gerar questionamento, pode gerar dúvida, pode, ótimo, que a gente possa no decorrer da semana programar os dias certos para a gente estar estudando, analisando, fazendo videoconferência. Você pode usar a rede social, o WhatsApp, o grupo da igreja, para você estar, pode ser ali no áudio, colocando as perguntas e eu vou estar respondendo na sequência. Mas o importante é isso, é a gente estudar, a gente se aprimorar. E quando nós voltarmos a nos reunir, que a gente possa participar da ceia do Senhor dignamente, com toda a reverência, com todo o nosso coração ali posto para adorar, um culto racional, um culto com entendimento, com profundidade, sabendo o que a gente está fazendo, não fazer por fazer. Não existe ceia livre, não existe de qualquer jeito, existe dentro dos padrões de Deus. O que existe é os padrões de Deus, as diretrizes de Deus, e Deus não aceita de qualquer jeito. Não aceitou lá daquele jeito, não aceita hoje de qualquer jeito. Precisamos saber certo como devemos agir para com que nós
sejamos recebidos por Deus com bons olhos, com olhos de alegria, que nós possamos agradar a Deus com as nossas ações, com o nosso querer de adorar, de louvar a Deus. E esses atos subam como um aroma suave e agradável a Deus. Que você possa ficar com a paz de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Que esse período onde nós estamos em isolamento social, onde nós não estamos nos ajuntando ali na igreja, que você possa usar para refletir, que as suas lutas possam estar sempre aos pés de Deus. É um momento, de um certo modo, bom para buscarmos mais e mais a face de Deus. Acreditamos que isso vai passar, não sabemos certo o tempo, mas enfim, temos que estar no Senhor, devemos estar descansando no Senhor e vamos estar orando sim por nosso país, por nossa liderança em termos de país e a nossa liderança na igreja, a nossa liderança, que eles se mantenham firmes, que os propósitos sejam sempre Cristo centro, né? Que Cristo seja sempre o centro de tudo e que nós descansemos. Nós somos um povo de Deus, chamado para o adorar. Nós somos participantes do reino de Deus. E dito isso, o que eu quero dizer, não importa onde que você está, o que importa é que você, aonde você esteja, você tenha atitudes de adoração dignas de Deus. Que faça dentro dos padrões de Deus. Entenda isso, leva com seriedade isso que está sendo falado, busque mais, aprenda mais por intermédio das Escrituras. O próprio Espírito Santo também nos ensina, nos conduz, e que a gente possa em breve estar congregando junto de novo, estarmos ali nos abraçando, estarmos adorando e louvando na congregação, que é maravilhoso, mas que até lá nós também cresçamos e nos desenvolvemos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor.